Beijão, tchau, tchau. Doutor Rodrigo, quais são os sintomas da depressão? Os clássicos, né? Porque também a gente tem uma variação grande de sintomas, né? Tem um dado muito interessante que se você pegar os sintomas dos critérios da depressão e combinar, você poderia ter 681 diagnósticos diferentes, né? Então, a gente diz que é uma doença heterogênea, ou seja, uma doença que é muito diferente em cada pessoa, mas os sintomas também podem passar por diagnósticos. Então, assim, os sintomas maiores, o humor triste, a perda de interesse e prazer, então a preguiça talvez simbolize muito isso, da perda de interesse, apesar de não ser exclusivo da depressão. E aí as alterações do sono não são critérios maiores, mas são importantes, então tanto a insônia, iniciar o sono, a dificuldade de manter o sono e o dormir demais também é um sintoma depressivo, a perda ou ganho de apetite com perda e ganho de peso, né? Você tem também a lentificação psicomotora, a desatenção que a gente falou, o esquecimento e o mais importante, sintomas físicos, né? Curiosamente, a depressão no idoso, muitas vezes a primeira queixa do idoso não é tristeza e nem perda de interesse, é dor, né? Dor é migratória, né? Ela, um dia dói aqui, outro dia dói acolá. Como se fosse fibromialgia. Exatamente. Cada hora dor num canto do corpo, exatamente. Né? Ou queixas cognitivas, de muitas vezes idoso procurar lá com uma suspeita de um quadro demencial, de Alzheimer ou de outra demência, e na verdade aquela possível demência é um quadro depressivo. Então, assim, hoje, como eu falei, a tristeza não é o sintoma que mais impacta na depressão, principalmente a cognição, porque a gente precisa da cognição o tempo inteiro, e a perda de interesse e prazer, né? A perda de motivação talvez seja o que mais impacte funcionalmente. Você está falando da terceira idade e o quanto que às vezes a pessoa acha que está com problemas de demência, seja ela qual for, e na verdade é uma depressão. O mesmo vale quando a pessoa, isso eu vi outro de uma pesquisa e eu fiquei assim meio abismada, porque eu não achava. A pessoa que tem, e a gente vai perdendo, tem gente mais, tem gente menos, a audição conforme a gente vai ficando mais velho. E dizem alguns especialistas que quando a gente perde a audição num grau maior, o que acontece? A gente se isola, porque você já não faz parte daquele convívio. E isso vai causando depressão que pode chegar à demência, quer dizer, de uma forma, se você tivesse de fazer um exame do otorrino, ver o que tem, por que você pode estar escutando mal, o familiar às vezes fala e a pessoa idosa não aceita, não chegaria a um grau tão severo de uma demência, por exemplo, né? Sim, você dobra o risco de demência, né? Quando você tem perda auditiva. E, por exemplo, é engraçado que você tem outros sinais, né? A gente está mudando um pouco de assunto, mas a perda de olfato muitas vezes é um primeiro sinal de demência. Olha aí. Né? Existem marcadores do Alzheimer que possivelmente a gente vai usar a capacidade de sentir cheiro como um primeiro sinal de um quadro demencial. E isso pode acontecer muitos anos antes? Muitos anos antes. Então, olha aí. Né? Então, assim, você tem fatores interessantes e a depressão no idoso tem disso. Muitas vezes ela pode imitar uma demência, mas outras vezes ela pode ser um sinal de que tem uma demência começando, né? E o corpo da gente fala, a gente só não escuta ele direito, né? Esse que é o problema maior. Né? A gente dá outra justificativa, né? Outra desculpa. E não ir atrás de entender mesmo. Tá bom, vou me colocar em uma escala de prioridade máxima e vou entender o que acontece comigo. Depois eu olho para os outros, mas se eu não olhar para mim, como que eu vou estar pronta para olhar para os outros, né? Sim. Vamos conversar agora